Um, dois, três, gravando episódio 13. Caiu a risca episódio 13, né? Porque justamente nós vamos falar sobre a criação de marketing de Luiz Inácio Lula da Silva, tá certo? E muitas outras coisas. Por quê? Ué, porque a gente vai envelhecendo, a gente vem em terceira, quarta geração, hoje o mundo é um mundo universitário, a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, veio a televisão, depois veio a internet, depois veio a web e tal, e o mundo foi mudando. Da mesma forma, os militares iniciais eram aquele que lutava contra o jagunço, tal, só tinha baioneta, tal, não sei o quê. Aquele tenente lá, ele é católico, tal, ele não quer lá torturar, ele não quer lá fazer, torturar tal, a pessoa tal. Põe ele na caserna lá e prende ele por uma semana. Era assim. Depois viraram engenharia, engesa, tal, não sei o que, tal, o militar mudou, os professores mudaram, a gente percebeu que eram enganados, aí nós fomos aprendendo a energia nuclear, aí começamos a perceber que um monte de coisa era tudo falso, era tudo sucados americanos, que eles não queriam que fosse desenvolvimento nenhum nuclear brasileiro, nem da aeronáutica, aí depois fomos mudando, as coisas vão mudando, e as coisas têm que mudar. Para melhor, não voltar para o pior, né? Então eu vou ter que falar um monte de coisas que estavam relacionadas com política e com psicologia, com o ser humano e assim por diante. Porque nós temos que entender que nosso Senado é feito de seres humanos. E um monte de geração nova, geração de novos ricos, de contrabandista, geração de gente que cresceram na favela ou cresceram financiado pelo tráfico ou pela milícia. E como fazer com tudo isso? Uma pausa aqui para colocar o episódio 13. Então vamos lá, episódio 13, época dos yuppies, né? Os novos ricos, o pessoal que jogava bolsa de valores, os físicos começaram a trabalhar nos bancos, graças a Deus o Bradesco e o Itaú tinham o próprio sistema de informática, de fazer seus próprios computadores, o Rio era o Nordeste lugar do carnaval, praia de nudismo, droga, Rio era padrão de comportamento, aí os patos paulistas não conhecem maconha, não conhecem isso, políticos dopados, não é só jogador que joga dopado, né? A molecada lá, os filhos dos políticos ia pro trio elétrico, cacete, em Sergipe, em Alagoas, em Pernambuco, tal, ia pro Rio de Janeiro, lançar perfume e tal, não sei o que, tal. E aí tem um problema, somos seres humanos, tem pessoas que precisam dormir mais, precisam dormir menos, precisam comer mais, tem uns que precisam fazer mais sexo, esqueci de botar o mapa astrológico do Lula, fazer mais sexo ou menos sexo. E tinha pessoas com insônias, pessoas medíocres com insônias que não são superdotados, tal. Bom, tem insônia, não faz nada à noite, você não consegue escrever, não faz nada. E quando uma pessoa tem insônia, mas é um superdotado, ou é uma pessoa como o Antônio Carlos Magalhães, aí já começa a criar um monte de problema. Os últimos políticos caseiros, Itamar Franco e companhia, o velho lobo do Senado, Antônio Carlos Magalhães, o PT crescendo atrás das ondas de protesto, criação do Lula e o comunista Dirceu, que é o mentor do Lula e estava por trás do Lula. Os filhos dos políticos da nova geração, né? ACM Filho, Collor de Mello, Tasso Gereissati, então essa turma aí era os ricaços, né? Os meus pais são políticos, senador, vinha da corrupção, tal, tinha dinheiro, tal, e vai viajar para a Europa, tal, vem estrangeiros para cá, trazendo drogas, não sei o que, papapá. Isso vai ter um fator importante, né? Porque agora eu li na biografia do ACM, antes do filho dele falecer, a filha dele já tinha morrido por algum problema, tal. E o ACM estava sendo preparado, o ACM Filho sendo preparado para substituir a FHC. E o ACM que controlava o Senado. E esse cara faleceu. E havia um boato em todas as universidades, tal. A gente vai ver da onde vem essa boataria, fofocas, boataria. Ele teve uma overdose e um infarto. Os filhos depois dos Bolsonaros, que não foram educados no exército, que tá aí na bagunça do pai, tá, os novos ricos, Rio de Janeiro, filhos de juízes queimando índio, e essa coisa da responsabilidade nacional. Época dos yuppies.
Nordeste lá do Carnaval, praia de nudismo, droga, reparando comportamento. Sal de Salvador, praia de Trancoso, trio elétrico, Rio de Janeiro, capital do Carnaval, vendo tudo como homossexual, o pessoal atrás de sexo, as mulatas do Sargentelli, nessa hora não tinha proteção à mulher. Aí começou a vir os Novos Baianos, Jorge Amado pela Globo, novela, Dias Gomes, tal, não sei o que, formando uma nova cultura e trazendo a cultura do Nordeste. E com isso, né, a pessoa, todo mundo, não era só o ACM e tal, vamos lá para frente. Políticos dopados, né? Será que é só jogador que se dopa? Jogador se dopa. Tem muito jogador que jogava na base de cocaína. O Maradona era o Denner, morreu num acidente de carro onde um traficante estava dirigindo, que era o que levava cocaína para ele. Então, assim, Chico Anísio casado com Zélia Cardoso. O Chico Anísio não tinha o nariz, mas não tinha a cartilagem, já era uma prótese de tanta cocaína que ele tinha. A Zélia Cardoso era ministra e prima do Fernando Collor de Mello, entendeu? Daí começou a surgir um monte de som, tal, não sei o que, papapá. E o Tarso Gereissati e o ACM Filho era muito amigo dele, tal, não sei o que, tal. Até o Digênio dizia as fofocas na época. Tinha uma casa lá que ele levava as estudantes universitárias que eram prostitutas, tal, não sei o que nem tinha o Sargentelli e tal, para o Rio de Janeiro, para os políticos, para a casa dele e tal, para ele poder ter os avalos do Ministério da Educação para montar o Império do Objetivo. Essa é uma outra novela que eu vou contar. Então nós tínhamos os yuppies no Congresso, tá certo? O pessoal do lança-perfume e tal, que já vem lá da década de 30 tal. Agora já era maconha, cocaína e tal, e as pessoas não sabiam dos efeitos. Então, fofoca, as coisas, era o Chico Anísio, o pessoal da Globo, os artistas usavam e eles andavam junto. Aí o cara teve um infarto e surgiu-se uma fofoca, tal, que veio lá de cima. Veio dos nossos economistas, professor universitário, tudo que era do FMI, do BIRD e assim por diante. Os últimos políticos caseiros, né? Ah, esqueci de falar alguma coisa. Não, eu falei isso aí. Ah, não, esqueci de falar do. Vou falar do. Não. Esqueci de falar do Mário Chamber. Vou falar agora das pessoas, por que a gente acha isso. O Mário Chamber, ele ficava o dia inteiro lá filosofando na física, todo mundo ficava em torno dele, então ninguém trabalhava, só que o Mário Chamber via produzindo artigo. Até que um dia teve o aniversário de um professor do Mário Chamber, foi conversar com o Fleming, foi conversar com a mulher do Mário Chamber. Como que o Mário Chamber publica isso? Quando ele trabalha? Ah, ele trabalha das 4 da manhã às 9, porque ele chegava às 10 na UF. Ah, ele não fica dormindo até essa hora? Não, o Mário Chamber dorme 3 horas por noite e tal. Aí o pessoal começou a perceber isso e pararam de ficar no cafezinho conversando com o Mário Chamber, foram trabalhar para produzir, para poder progressão funcional e tal. Outro cara importante era o da Votorantim, o dono da Votorantim, depois eu vou lembrar o nome dele. Ele também dormia 3, 4 horas por noite. Essa turma atraía as mulheres com trabalho e com a ciência, né? E aí o que acontecia? Antônio de Meira Moraes, ele vinha para casa, dormia da meia-noite às 4, da 1, às 4, coitada da mulher dele, depois quando fazia sexo, ia acordar ele, amor, preciso fazer sexo hoje, tá? A mulher levantava, fazer sexo com ele. Aí 5 horas da manhã ele já levantava, fazia os exercícios dele, 7 horas da manhã ele já estava na Beneficência Portuguesa, trabalhava até às 9 horas, não era o filho da puta que o Balu falava, e nem o Lula. Trabalhava na Beneficência Portuguesa tal, de forma gratuita, junto com toda a comunidade portuguesa, depois que ele ia para Votorantim. Esses eram os grandes homens. Tá certo? Só que os filhos não têm a mesma estrutura, o filho não nasce com o mesmo QI, os filhos são mais dorminhocos, tal, não sei o quê. Aí o pessoal começa a se dopar, tá certo? Para poder ficar curado. Lembra que tomava, a gente estudava, ou principalmente estudante de medicina, dopava tal para ficar estudar, porque tinha que fazer residência e ainda estudar. Então ficava virando à noite, virava 1, 2, 3 noites. Como? Dopando, se dopando. E muitos políticos e muitos cientistas tal faziam a mesma coisa. Então não é polícia filho da puta, não é polícia filho da puta, é ser humano. Ser humano tem filhos que não são iguais. O Neto já é uma bagunça, né? Eu assisti a palestra do Antônio Emílio Moraes, eu fui tudo office boy, conheço a empresa tal. Eu errei o primeiro filho, já percebi nos outros tal. As pessoas vão percebendo e vão vendo os erros nos filhos.
E aí não já faz no neto, estraga os netos, tá certo? Então, veja, temos que perceber isso. Eu sou o Lula, Lula, Lula. Dá um tiro na boca, porque hoje nós não temos mais classe média, pelo menos os professores, tal, não sei o que, não somos mais classe média e talvez nunca mais sejamos classe média. Nós somos Venezuela agora. Tá certo? Uma Venezuela rica, que tem uma Petrobras do regime militar e do Getúlio Vargas. Os políticos caseiros, né, Itamar Franco, Marco Maciel, Tancredo, Ulisses. Nessa época ainda os ministros da educação eram o José do Gutenberg, o pessoal da linha. Né? E aí a prioridade da política. Então eu, Itamar Franco, Marcos Maciel, essa turma. Era o pessoal interiorano, precisamos entender. O Marcos Maciel, ele foi lá e queria reviver o Fusca, tal. Não era disso. Ele foi o único político, porque teve tempo para isso, tal, e ele estava com uma doença terminal. Ele era mineiro de Juiz de Fora, junto com a Tebet, que é uma política do PMDB, tal, ou como o senador Vieira, um delegado de São Paulo, mas foi morar em Sergipe, cidade pequena, você topa com todo mundo no shopping e tal. E ele foi o cara que se preocupava com a cobertura do galinheiro, tá certo? E por que o Fusca? Por que ele queria o Fusca? Porque 80% das estradas na época de terra não tinha asfalto. Veja, depois no governo FHC criaram o pedágio, que foi uma lavagem de dinheiro para onde depois toda a lavagem de dinheiro. Mas, tirando São Paulo, o resto do mês a estrada não funcionava. O que acontece? Chovia, abria muito buraco, o carro vem bater embaixo, quebrava o cárter ou quebrava o sistema de câmbio do carro, o carro não funcionava. O Fusca não, o Fusca Brasília, ele é uma chapa de aço. Então você podia bater que não rebentava. Então foi o último político caseiro, o político do interior, aquele político que não foi criado por uma televisão, ele era empresário, que sofreu lá com todos os outros políticos. Ele contava a história, ele dava um jeito com os amigos dele, mas a porra fudia, porque é uma cadeia de produção, ele tem que receber coisas para produzir, depois ele tem que vender no mercado. Se a pessoa não tem dinheiro, não adianta ele ser político, a indústria dele não funciona. Era por isso que ele queria fazer. Foi a última leva desses políticos caseiros, tal, não sei o quê. Apesar de todos os erros do Tancredo, do Ulisses Guimarães, tal, e a falta completamente de visão, porque o mundo estava mudando muito rapidamente e eles não estavam completamente despreparados para isso, ninguém estava preparado no Brasil. Eles foram os últimos políticos que fizeram o plano real. FHC fez porra nenhuma de plano real. Tá certo? Ele só organizou, tal, fez umas coisas, e muitas das coisas interessantes do governo dele foi da mulher dele e o outro José Serra. Então precisamos entender isso aqui. Aí na época da ingenuidade política, né? O pessoal chegava tal, e o jornalista já aprendendo as sacanagens que vinham dos paparazzi da Inglaterra, da França tal, começavam a tirar foto para destruir a pessoa, para destruir não sei o quê. Isso funcionava com os bispos tal, então a gente na USP, com os comunistas, quando começou a surgir essas fotos tal, aí pensamos, nossa, quando vai entrevistar o padre e tal, entrevista assim tudo de cima para baixo, né? Por quê? Porque o padre já é o papa, né? Padre em português, em italiano é pai, né? Então é aquela figura de que impõe a vontade e tal. Então eu colocava naquilo. A partir daí começou a criar-se, para a gente fazer entrevista sobre previsão do tempo, para não ser usado contra o governador e tal, tinha que se fazer um contrato. Gente, tinha que se fazer um contrato. Hoje já melhorou muito isso, não sei como está funcionando, porque eu não conheço mais o pessoal lá do IPEM, do IPEA, não sei das quantas. Tinha que fazer contrato. E a igreja começou a perceber isso junto com o Lula. E aí começou a formar toda uma estrutura, pararam de fazer a guerrilha, a estrutura de assalto a banco e tal, começou uma estrutura de informática cabeçada pelo José Dirceu e alguns elementos de fora, tal, a Luiz Erundira, tal, pessoal, principalmente José Dirceu, o genuíno, que eram os dois mentores, e o Lula é o tocador de bumbo. Tá certo? Então, o genuíno, o velho, agora temos que falar, então, não fala Antônio Carlos Magalhães, então. Era um médico empresário baiano, político de direita, por 3 vezes governador da Bahia, foi colocado, fez 2 governadores indicados por Geisel, o outro pelo
Garrafa Azul Médica, e ele tinha a pastinha do Sistema Nacional de Informação. Senador da UNE, Arena, PDS, PFL, DEM, os partidos mudaram de nome, partido aqui não tem. O único partido que mantém o nome mesmo até hoje é o PCdoB, o PMDB e o PT. Mas o PT veio do PMDB, vai sair tudo do PMDB e o PTB. Tá certo? Depois eu vou ter que falar de uma pessoa lá que era amigo do Collor e tal. Como que era o nome? Delúbio Soares. Delúbio Soares era amiguíssima assim, do Collor de Mello. Tal, e quando derrubaram o Collor de Mello, puxaram o tapete do PTB, que era o centrão da época. E o Delúbio Soares vai ter um papel importantíssimo do primeiro governo para o segundo, no caso do Valério, né, no caso do Mensalão. Foi um troco do centrão, e aí aqui começava no Collor a guerra do PT com os outros partidos, que foi, não sei se terminou ainda, mas teve o auge no governo Temer, tá certo? Senador tal, e todo mundo achava que ele era o Toninho Malvadeza, porque ele ficava pegando o pessoal, e principalmente não se contava, tal, depois eu aprendi isso quando eu fui morar no Nordeste, vivia do lado lá das refinarias, tal, conversava com o pessoal da Petrobras, jogava bola no Banco do Brasil, tal, não sei o que ele só permitia que os caras roubassem 20%, ele tinha paciência de todo mundo, se roubar mais do que isso, você vai pro Chilindró. Tá certo? Nessa época, Salvador tinha droga, não sei que, prostituição, tinha o pessoal da Cracolândia e tal, mas tinha lá o Pelourinho, não sei o que. Você entrava no mijódromo lá, você entrava para um lado, você estava ferrado, porque era para comprar droga para ser assaltado. Do outro lado, o cara não atravessava, porque senão desaparecia. E uma vez, até um arquiteto, num congresso de estatística, ficamos sentados lá, aí ficamos sentados na borda. Eu falei, o que você está querendo fazer? Uma prova de coragem e tal, não sei o que. E justamente, ficamos 2 horas lá, e os pivés do lado lá não atravessavam para hoje. O tráfico não mandava lá, que nem manda hoje, tá certo? O Salvador hoje é a glória, como o Rio de Janeiro, do tráfico da favela. E o ACM segurava isso. Então o ACM não era um filho da puta. O ACM tinha uma ideia do ACM filho governar tal, e estava preparando o cara, e o FHC também estava preparando. O que não acontece com o Lula. O Lula foi destruindo todo mundo que pudesse fazer frente a ele. E por trás do José Dirceu, porque o José Dirceu sabia, eu ponho esse cara aqui, depois eu entro, e aí eu fico direto. E aí é por isso que a direita e o PMDB e tal, né, entraram na porrada. Porque se o José Dirceu entrar como presidente, aí nós teríamos o Putin no poder. Papel no governo FHC, aliado de Fernando Collor até a última hora, teve influência política reduzida do Itamar Franco, acho que ele é dono da filial da Globo lá, e aí a Globo também sustentou o Fernando Collor, porque o Collor também era dono da filial da Globo, tal, não sei o que. Era uma época ainda que a gente achava que a Globo que mandava, certo? A gente achava que a Globo que mandava, mas a Globo não era dono de todas as filiais lá esqueci o nome lá do Amazonas, do Pará, desses caras aí todos aí, eles são os donos das filiais. Então tem o programa nacional e aí depois tem o programa local. E o programa local é feito localmente, entenderam? E aí quando tem um problema nacional, a Globo já avisa, isso aqui vai falar mal de você e tal. Aí localmente não se fala, né? Claro, né? Tá certo? Como que você vai falar mal da sua filial, né? Ele fez a articulação do PSDB e o PFL e o pedaço do PMDB para impor o Fernando Henrique Cardoso, né? Então aqui as duas figuras. Esse era o último caudilho, né? O cara que fazia política, mas a política, assim, eu sou dono daqui e tal, mas a Bahia é o meu estado. O que significa meu estado? Não, que eu vou roubar tudo e enviar na Suíça. Não, era o estado dele. Mas tudo bem, ele entrava na igreja, roubava coisa, você vai na casa dele, tá cheio de obra barroca roubada das igrejas e tal. Não tem jeito. Um dos maiores teólogos da judeu, tal, esqueci o nome, o Bonner, não lembro como que era o nome do cara, tal, foi pego lá em Miami, aí tiveram que tirar ele, quase ele foi pra cadeia, tal, os judeus tiveram que intervir porque ele roubou uma gravata. É ser humano. Vamos lá, que eu estou 19 minutos só de fofoca. Então
PT crescendo atrás das ondas de protesto, criação do Lula, o comunista José Dirceu. Então esse era o Lula, olha a cara do Lula, era um revoltado, vamos quebrar tudo, porra do caralho, vamos fazer, essa elite. Do Collor ele via os marajás, o Lula veio, essa elite. São todos esses empresários que financiam ele, que agora estão falidos e está chorando lá. O que aconteceu com meus empresários, né? Então era esse cara aí, o puxador de samba com trampolim, né? Esse cara aí o José Dirceu percebeu, né? A massa vinha através do samba, Silvio Santos, tal, não sei o que, era a nova política. O José Dirceu já estava preparado pelos russos e pela Cuba, ele foi treinado em Cuba e pelos russos. Tal, papapá, e a China, tal, não sei o que, depois vai vir o BRICS do governo FHC. A culpa do próprio Estados Unidos, que nos abandonaram. Então esse aqui é o Lula do debate com o Collor, né? Era cômico, né? Era que nem ver o Bolsonaro, ó. Que nem a gente pegar o Bolsonaro e ver aquelas bolsalidades e tal, era só bolsalidade e tal. Se o Bolsonaro e o Lula, se debatessem naquela época, seria um show dos horrores e tal. Ele foi treinado pra ser o cara afachado, puxador de bulbo e não falar besteira, né? Por isso eu brinquei com vocês, né? Que quando estava lá em Sergipe, lá com o pessoal da Bahia, o pessoal do Nordeste, ficava brincando, ficava vendo até quando o Lula ia cansar, para começar a falar o besterol, né? Tá certo, não, mas veja, é ser humano, cansa, né? Vai fazer o quê? O Lula e o Hélio Bicudo. Então, Hélio Bicudo, Luiz Erundina, Luiz Helena, tal, não sei o quê, eram os mentores honestos, eram os mentores idealistas do negócio. O Lula é o Che Guevara, tá certo? É o da guerrilha, é da guerra armada, tal, que foi a guerra que teve aí, que vocês assistiram aí, contra o PMDB, contra o Delúbio Soares, o Collor, tal. Esse é o da guerrilha junto com o José Dirceu, para assumir o poder. Então vocês vejam que esse Hélio Bicudo, depois do Hélio Bicudo, esse pessoal caindo tudo fora do PT, foram expulsos. Então o produto de marketing, ou da IA, artificial, né? Você tinha esse Lulinha aqui, depois fez o Lula, parecia um cara legal e tal, agora é o Lula após presídio, né? Aqui os dois, né, após os presídios. O José Dirceu falou, paguei pelos pecados pelos 7 anos de cadeia. Depois vocês vão perceber que nossos bisnetos irão pagar pelos erros deles. E eu paro por aqui, já tem 22 minutos, só de fofocas. Fofoca, carnaval, não sei o que, vinha o cara lá, vinha o cara cá, vinha o cara ali, caracoli, caracolá, tá certo? Fofocas, tá certo? Bom, mas está falando mal do Lula presidente. Não estou falando mal do Lula presidente. Eu estou falando do Lula treinado, do Lula lá. Estou falando do nosso passado, estou fazendo sociologia. Ética e filosofia política. Veja, isso aqui é uma ciência. Se você é um merda que vive do cabide emprego do Lula, ou você é um merda que vive de cabide emprego do Bolsonaro e quer destruir o Lula, não sei o quê, mas de uma forma completamente errônea, você está destruindo o Brasil. Nós temos que entender a estrutura política, o jogo internacional, o jogo local, para a gente ver se tem alguma solução para essa merda. Certo? Porque eu estou fazendo de tudo para ir embora daqui e ver o que sobraram da minha família, dos meus filhos.